Não, filhos mimados, adultos fracassados, logicamente que não são todos os casos, né? Mas, com a experiência de vida que nós temos, eu conheci, conheço, né, até hoje, pessoas bem próximas, que foram pessoas mimadas e pessoas que já estão com uma certa idade, né? Uma certa idade, algumas até beirando quase os 50 anos de idade, que tiveram oportunidade na vida, os seus pais proveram faculdades, e essas mesmas pessoas não se prepararam, né? E hoje são pessoas que, por incrível que pareça, pessoas que não têm um emprego, não têm uma responsabilidade, e muitas das vezes eu pergunto para essa pessoa, você já com essa idade toda, você não se formou, você teve a oportunidade da parte dos seus pais, né? Você podia ser um médico, você podia ser um advogado, podia ser um engenheiro, e na época você não deu valor àquilo que os seus pais proporcionaram. Aí a pessoa fala as seguintes palavras, para mim é um absurdo, né? Não, quando meus pais morrerem, eu estou com a minha vida feita, né? Vão deixar muitos bens aí para mim, então não vou me preocupar com isso. Infelizmente, são palavras que a gente ouve de pessoas, né, que até mesmo ficam esperando a morte de seus pais, que eles morram, para que eles possam adquirir seus bens. Isso é, querem ver uma vida confortável, né? Não querem viver uma vida na batalha, como assim nós normalmente se expressamos, né? Eu mesmo, graças a Deus, comecei a trabalhar com 12 anos de idade, né? Hoje estou com 62 anos. A minha vida foi trabalho, mas eu me sinto realizado por ter começado a trabalhar tão cedo. E eu costumo dizer, um pouquinho da minha história, porque eu comecei a trabalhar tão cedo. Vocês vão até sorrir a respeito disso. Vão rir, mas eu sempre gostei muito de comer pastel, de tomar o caldo de cana, né, naquelas feiras livres, como tem até hoje. E muitas das vezes meus pais não tinham condições de pagar um pastel, e nem de tomar um caldo de cana. Aí eu cheguei para o meu pai e falei, olha, eu vou começar a trabalhar. Meu pai falou, comece mesmo, isso é muito bom, assim você dá valor. Comecei a trabalhar e no primeiro salário que eu ganhei, trabalhando, fui patrulheiro, né, de Santos, os guardinhas que a gente costuma chamar. Primeiro pagamento, eu peguei, sentei numa pastelaria, eu pedi logo meia dúzia de pastel, tomei uma garrafa de caldo de cana, e assim eu fazia quase todo mês. A primeira coisa que eu fazia quando eu recebia era tomar meu caldo de cana e comer meu pastel. E assim foi indo. Graças a Deus, eu posso dizer que trabalho não mata, pelo contrário, trabalho faz bem, é salutar, né? Na vida das pessoas. Pessoas que trabalham são pessoas que dão valor, né, naquilo que tem. Às vezes, para você comprar um imóvel, você ter um carro, você dar uma vida melhor para a sua família, nada melhor do que trabalhar. E como diz a palavra de Deus lá em Gênesis, né, quando o homem pecou, e ali ficou determinado que o homem ia comer, né, tudo aquilo do seu suor. Então, trabalhar é muito bom. Então, eu estava aqui observando aqui, hoje à tarde, e eu estive vendo essa palavra mimar. O que é essa palavra mimar, né, que diz no dicionário? Então, mimar é a pessoa tratar um filho com carinho excessivo, né? Isso é além do normal. Nós temos sim que ser carinhosos com nossos filhos, mas existe também, assim, nós temos que ter um equilíbrio, né? Então, você
ter um carinho muito grande do teu filho, ser excessivo demais, pode ser prejudicial ao seu filho, à sua filha. Geralmente, né, as pessoas que mimam são pessoas que querem satisfazer os caprichos e a vontade das crianças. Né? Então, eu costumo também dizer, quando uma criança nasce, é como um livro, né, com folhas brancas, e ali vai começar a sua história. Então nós, como pais, por mais que amamos nossos filhos, né, por mais que tratamos nossos filhos com carinho, né, não devemos mimar excessivamente, porque vai trazer para eles futuramente, vai prejudicar os nossos filhos. Como eu acabei de contar essa história. Um homem, né, que teve a oportunidade de fazer uma boa faculdade, ter se formado, ter uma família, não fez isso porque contava com os bens dos seus pais. Então, uma pessoa me perguntou, em certa ocasião, se mimar os filhos era pecado. Pastor, mimar os filhos é pecado? Eu respondi, depende o que é mimar para você. Né? Então, nós temos exemplos, há poucos dias atrás, o filho no colo do pai, querendo algo, né? Um brinquedo, o pai não tinha condições no momento de comprar aquele presente, o filho deu um tapa na cara do pai, uma criança de 2 anos de idade. Né? E tem pais que ainda acham que isso é uma coisa bonita. Olha que bonitinho, meu filho. Quer dizer, está dando o quê? Um mimo excessivo. Então, tudo tem um limite. Devemos colocar um limite. E não passarmos, né, a mão na cabeça dos nossos filhos quando eles cometem alguma coisa errada. Né? Quando o nosso filho comete alguma coisa errada, devemos sim chamar a atenção, né, dos nossos filhos, que aí você vai estar ajudando o seu filho. E amanhã ele não será um adulto fracassado. Então, conheço desse exemplo, mas eu conheço muitos outros exemplos de pessoas que eu conheço, que logicamente citar, que vivem nessa situação. Homens de 40, 50 anos, que não estudaram, não trabalharam, e aguardam aí o pai e a mãe morrer, para que eles fiquem com seus bens. Né? Então, nós devemos nos ater a essa situação. Aí eu pergunto para você, o que você acha? Os filhos nascem mimados? Perguntaram isso para mim. Pastor, filhos nascem mimados? Eu falei, não. Os filhos não nascem mimados. É nós que mimamos nossos filhos. Né? Então, filho nenhum nasce mimado. Filhos mimados é construído pelos seus próprios pais. E muitas das vezes, nem sempre pelos pais, mas também pelos seus avós. Muitas das vezes, os pais dão uma educação firme para os seus filhos, e os seus avós acabam contrariando, né, aquela educação que os filhos estão dando, os pais estão dando. Então, tem muitas avós também que muitas das vezes estragam na educação dos seus netos. Então, temos também que se ater nisso. Nós devemos, sim, ter carinho com os filhos, mas não devemos criar filhos mimados. Né? Eu tenho aqui alguns exemplos aqui na Bíblia. Por exemplo, eu tenho aqui os filhos de Eli. Né? Os filhos de Eli, nós podemos dizer que eram 2 filhos mimados, e as consequências dos filhos de Eli, do sacerdote Eli, né? Homem responsável pelo templo, responsável pela arca, né? Colocou o quê? Os seus 2 filhos para suceder. Mas só que os filhos de Eli, infelizmente, a sua história são histórias totalmente de pessoas fracassadas. Né? O problema é que era sacerdote em Israel e escolheu seus filhos para administrar o templo. E nesse quesito, os rapazes se destacaram
Sim, se destacaram. Pena que foi pelo mau testemunho. Né? Podiam ser filhos sucessores, dando assim um bom testemunho, mas o povo conhecia os filhos de Eli, que eram pessoas que não respeitavam o templo de Deus. A situação era tão grave, né, dos filhos de Eli, né, que começa em 1 Samuel 2,12, né, que os filhos de Eli eram filhos de Beliel. Né? Na mitologia cananita, o que se chamava Beliel, ele era o principal adversário do povo de Deus na terra. Né? Alguns estudos identificam Beliel como o demônio da arrogância e da loucura, e no Novo Testamento Beliel é o oposto da luz e do próprio Jesus. Então, eles eram considerados filhos de Beliel. Assim começa em 1 Samuel 2,12. Que situação, né? Que desastre para esse pai. E criaram os seus filhos com muito mimo. E as suas trajetórias foram as piores possíveis na história de Israel. Beliel, como disse aqui, né? É o demônio da arrogância e da loucura. E no Novo Testamento Jesus citou, né, Beliel como o próprio demônio. Então dizer que alguém é filho de Beliel, mesmo que dizer que é filho do diabo, do maligno, que se opõe a Deus e aos seus servos. Pois é desta maneira que os filhos de Eli são identificados. E o pecado desses dois moços aqui, Ofni e Finéias, começava na hora que o povo trazia seus sacrifícios, né, para serem queimados no altar. Porque a regra era clara a respeito do que cabia a eles, levitas, das ofertas queimadas no altar. Veja, esse, pois, será o direito dos sacerdotes, conforme Deuteronômio 18,3, este, pois, será o direito dos sacerdotes a receber do povo dos que oferecem sacrifício, seja boi, ou gado, ou miúdo, que darão ao sacerdote a espada é o ombro no boi, e as queixadas e o bucho. Mas, infelizmente, o que eles faziam? O pecado dos filhos de Eli, eles tiravam o melhor, né, da carne, que teria que ser oferecido a Deus, primeiramente, mas eles mandavam lá seus servos pegar os melhores pedaços, ainda falam com um garfo de 3 pontas, e traziam para eles se alimentarem. Isso é, eles não respeitavam a casa de Deus. Tiveram um fim trágico. Foram para a guerra, levaram a arca, e num só dia morreram 30.000 soldados. Por quê? Pelo pecado desses dois irmãos. Então, 2 pessoas conhecidas, o filho de Eli, né, deram mau testemunho, não respeitaram a casa de Deus, e por isso tiveram um fim trágico. E o interessante é que as pessoas avisavam o seu pai: olha, seus filhos estão fazendo isso, olha, seus filhos estão fazendo aquilo, olha, seus filhos estão fazendo algo que não agrada a Deus. Mas Eli, não estou nem aí. Deixou seus filhos à vontade. E qual foi também o filho de Eli? Diz que ele estava no trono, caiu para trás, bateu a cabeça e morreu. Então nós vemos aí filhos mimados, né? Foram adultos também fracassados. Nós temos também outra situação aqui, em que eu gosto muito também, é de José. Né? José passou também por uma situação difícil. José, filho de Jacó, que eu considero também um menino que foi um menino mimado. Passou por situação difícil, porque Deus trabalhou no seu caráter, sabendo que ele futuramente ia ocupar um cargo grande no Egito, mas teve que ser preparado por Deus.
Nós vemos aqui em Gênesis 37, que diz assim, 37, versículo 1, e Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essas são as gerações de Jacó, sendo José, de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este mancebo com os filhos de Bila, e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. Israel, isso é, Jacó amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice, e fez uma túnica de várias cores. Vendo, pois, os seus irmãos, que seu pai amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram e não podiam falar com ele pacificamente. Nós vemos aqui, eu posso dizer, um filho mimado, né? Vamos ver um pouquinho mais na frente. Então temos aqui filhos de Eli, que foram os filhos fracassados, porque foram criados com mimos pelo seu pai. Temos aqui agora José, filho de Jacó, também que eu considero um jovem mimado, mas que Deus também trabalhou no seu caráter. E também temos aqui o filho pródigo, também que eu considero que foi um filho também mimado. Então nós temos na Bíblia diversas situações de filhos mimados, em que nós podemos estar aqui explanando. Alguns especialistas afirmam que crianças e adolescentes mimados se tornam em adultos frágeis. Então, crianças mimadas se tornam em adultos frágeis. Você cria teu filho, né? Lógico, com carinho, com amor, mas se você começar a tratar com muito mimo exagerado, você vai estar prejudicando teu filho futuramente. Porque nós pais não sabemos até quando nós viveremos. E nós sabemos que o mundo não perdoa, né? Então, temos que preparar filhos com caráter, firmes, né? Firmes na palavra, filhos estudiosos, filhos trabalhadores, filhos que querem conquistar o seu espaço. Então, é uma responsabilidade nossa criarmos filhos firmes, né? E não crianças e adolescentes mimadas, para que futuramente elas não sejam pessoas frágeis, pessoas que não sabem se defender. E como eu conheço pessoas nessa situação, pessoas adultas que não sabem se defender. E hoje não tem seu pai, não tem sua mãe, para que ele se defenda. E muitas das vezes são pessoas que têm seus casamentos fracassados também, famílias fracassadas, porque não tiveram uma educação correta. Um adulto que não sabe tomar também decisões, e que fracassa diante da pressão, possivelmente foi uma criança muito mimada na sua infância. Então, o adulto, muitas das vezes, não sabe tomar decisões. Existem muitas histórias de adultos que não sabem tomar decisões, né? E lá na frente, as coisas ficam numa situação bem ruim. Tomar decisões na vida, o que eu devo fazer, como eu devo proceder, como agir, né, em meio às pressões no trabalho, na escola, na convivência familiar, na igreja. Será que você está preparando seu filho a pressões? Todos nós estamos sujeitos a pressões. Todo ser humano passa por pressões. Porque crianças mimadas se transformam em adultos frágeis,
Crianças mimadas se tornam adultos frágeis. Adulto, como diz muito mimimi. Olha, não posso ouvir isso porque eu não gosto. Olha, deixa eu fazer isso. Ah, se não deixar, olha, não quero conversa, não quero papo. Tudo tem que ser da maneira que ele quer, o que ela quer. Não é assim, não. Temos que respeitar, principalmente, os pais, né? Respeitar os pastores, respeitar os irmãos mais velhos, respeitar aquelas pessoas, amigas mais velhas, que podem nos ajudar, nos instruindo-nos para a vida. Então, pessoas frágeis são pessoas que sofrem, pois não sabem se defender. Não sabem se defender. Tem aqui, já disse aqui, esses exemplos aí dessas pessoas de 30, 40 anos, até 50 anos, que eu conheço, que são pessoas que foram mimadas. E hoje são pessoas fracassadas, infelizmente. Nós vemos também que é mais fácil cuidar do filho quando criança do que quando se torna um rapagão ou uma moça. Porque nessa fase age conforme a sua cabeça e seus pensamentos. Então é mais fácil você educar o seu filho quando ainda é pequeno, ou desde pequeno, do que depois que se torna um adolescente, um rapagão ou uma moça. Depois fica complicado, depois fica mais difícil. Né? Então, nós temos essas situações. E a história de José, né, como já disse aqui, penso que José é um tanto quanto mimado e arrogante, especialmente porque vemos no início da sua história. Para começar, era filho predileto de Jacó. Né? Jacó tinha um mimo por esse filho, porque era o filho da sua velhice e da sua amada. É o garoto da túnica. Olha que situação. Uma túnica que o seu pai fez para ele, fez com que seus irmãos tivessem uma grande inveja de José. Por que só José ganhou esse presente? Isso também pode ser um exemplo para nós. Tratamento com nossos filhos tem que ser igual. Né? Tanto faz ser o primeiro, o segundo, o primogênito, enfim, tem que ter tratamento igual. Mas infelizmente isso não acontece. Muitas das vezes existe sim tratamento diferenciado entre os filhos. E isso é muito ruim. Foi o que aconteceu. Jacó preparou o quê? Uma veste para o seu filho, para agradar seu filho. Os seus irmãos já viram de uma outra maneira. Ah, meu pai só gosta desse menino aí, desse menino mimado, não gosta da gente. E José passou por certas dificuldades, por certas situações, né? Devido esse mimo que Jacó dera a José. Aí também teve aquela situação, né? Que Deus deu os sonhos a José. Neste sonho, Deus o colocava como alguém realmente grande, entre todos e diante do qual todos deveriam prestar profundo respeito, inclusive seus pais. Quando ele conta a história, o sonho, os irmãos se iram profundamente contra ele. Aí começa o tratamento de choque de José. Nós conhecemos que José, amando seu pai, foi atrás dos seus irmãos, e aí ia José. Vou encontrar com meus irmãos, eles vão preparar um guisado para mim. E foi José cantando pelo campo, encontrou com uma pessoa e perguntou se essa pessoa vira alguns rapazes apacentando ovelhas. Essa pessoa falou, estão lá adiante. Lá foi José, cantando, dançando, certo que ia encontrar o que de seus irmãos? Um mimo, assim como o pai dera a ele. Só que quando seus irmãos veem José,
já começa a maquinar uma maldade. Hoje nós vamos pegar esse rapaz aí. Hoje nós vamos pegar esse rapaz mimado pelo nosso pai. Nós vamos matar ele. Olha que pensamentos. Olha a raiva, o ódio que esses irmãos tinham de José. Mas eu digo tudo isso por causa do seu próprio pai, que não soube dar educação adequada para José. José é o filho mimado, é o filho da sua velhice, é o filho da sua amada, da mulher que ele amava. Quando José chega, e o que eles fazem? Vamos matar esse rapaz aí. Aí os irmãos falam, não vamos matar, não vamos matar ele. Tiraram a roupa de José, que é a roupa bonita, e jogaram no poço. A ideia, a intenção era matar. Até que um dos seus irmãos interveio e falou, não vamos colocar esse sangue em nossas mãos. Não devemos fazer isso. O que fizeram? Ia passando uma caravana que ia para o Egito, aí tiveram a ideia. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa roupa, matar um animal, colocamos sangue nessa roupa, leva para o nosso pai, diz que foi devorado pelo animal. Né? Aí para mataram ele, o que fizeram? Venderam José para a caravana que ia para o Egito. Aí começa a situação de José. Aí o mimo de José começa a cair por terra. Agora Deus começa a trabalhar na vida de José, no caráter de José. E pode ser que Deus também queira trabalhar na sua vida. Será que você não é muito mimado? Pai, mãe, será que você não está mimando muito teu filho? Isso é bom para o seu filho que você está fazendo? Essa é a pergunta que eu faço para você. Eu falo isso e falo com experiência. Tive 2 filhos. A minha filha trabalha desde os 14 anos de idade. Está com 34 anos. Já há 20 anos que trabalha. Trabalha pouco, trabalha muito. É formada. Comércio exterior. Trabalhadora. Trabalha 12, 14, 16 horas por dia para ganhar seu dinheiro suado. Mas valoriza o que tem. Tem essa faculdade. Fiz questão de pagar a faculdade para ela, embora ela tinha condições naquela época, mas como pai, eu falei, não, eu vou pagar a faculdade para ela, que é uma obrigação minha. E ela aproveitou a faculdade, é formada, bem sucedida, né? Graças a Deus, e também a educação da minha esposa, e a minha educação. E nós temos pessoas próximas da gente, que infelizmente, parentes, alguns, que foram mimados e estão aí. Não se formaram, não estudaram, não trabalharam e agora estão esperando os seus pais morrerem para tomar posse daquilo que foi conquistado com muito suor. Mas tudo isso, eu digo, os filhos são mimados, eles não nascem mimados, eles são mimados. Os pais foram crianças mimadas. Né? São construídos os mimos, né, as crianças. Então, nós temos que mudar a história dos nossos filhos. Temos que ter filhos fortes e firmes. Aí José, continuando aqui, José é vendido, é levado para o Egito, é comprado por um homem muito chegado ao governador, né? Um homem próximo, encaixou graça ao ver aquele rapaz, José, porque José era com Deus, Deus era com José. Até que também aconteceu um incidente. Esse rapaz, José, ele trabalhando na casa do seu patrão, a esposa do patrão queria ter relações com José, porque José diz que era um homem famoso, um rapaz bonito,
Mas José temia a Deus e também respeitava o seu patrão, Potifar, né? E quando ela tentou contra ele, ele saiu correndo, ela puxou as vestes e de repente começou a gritar dizendo que José tentou estrupá-la. O que aconteceu? José foi preso. E lá José ficou mais 2 anos preso. Mas José também foi achado graça nos olhos ali do chefe ali do cárcere. E tomou conta dos presos, porque Deus era com José. Mas Deus estava trabalhando no caráter de José. Ficou 2 anos. E José conheceu 2 pessoas. E essas 2 pessoas, o padeiro e o copo contaram sonhos. E José revelou esses sonhos para eles. E aconteceu. E José falou para o copo: olha, quando você sair daqui, não esqueça de mim. E passou o tempo, passou 6 meses, 1 ano, 2 anos. O que aconteceu? Faraó teve um sonho, ninguém podia ali decifrar aquele sonho, mas José foi firme, decifrou aquele sonho e aconteceu tudo aquilo que José tinha previsto. E José agora era governador do Egito. Foi preparado. Deus preparou ele, mas teve que passar por situação difícil. E muitas das vezes nós passamos por situação difícil porque Deus quer trabalhar em nossas vidas, né? Então passamos por situação difícil. E muitas das vezes, filhos mimados têm que passar por situação difícil para dar valor. Deus quer trabalhar na sua vida. E Deus pode trabalhar, Deus quer trabalhar na sua vida. Mas tudo isso, Deus, sendo onipotente, onisciente, onipresente, já estava preparando, né, aí uma situação que ia acontecer, uma fome em todos os lugares, em todos os povoados daquela época, né? Então Deus preparou para que o povo de Israel, os hebreus, não viessem a morrer de fome, preparou José para que futuramente viesse a alimentar o seu próprio povo. Então, é mais ou menos por aí a história de José. Então, meus irmãos, nós devemos se ater, as horas passam muito rápido, nessa situação. Então, não devemos criar filhos mimados. Não devemos criar filhos mimados. Devemos amá-los, ter carinho, mas muito mimo você está estragando teu filho, porque amanhã ele vai ter que enfrentar o mundo. Amanhã ele terá que enfrentar as pressões do mundo e ele não vai estar preparado. E você não vai estar aqui para ajudar nessa situação. Porque nós estamos aqui de passagem, um dia vamos morrer, vamos deixar nossos filhos, temos que deixar filhos fortes, com caráter forte, para que eles possam sobreviver a este mundo cruel. Então essa mensagem que eu tenho aqui nessa noite, uma parte da mensagem, o tempo já está muito avançado, então, e que nós possamos estar refletindo, né? Refletindo nessa pregação. Como é que eu estou tratando o meu filho ou a minha filha? Estou fazendo homens, estou preparando homens e mulheres para o futuro? Ou estou preparando mimados que amanhã não vão conseguir enfrentar uma pressão neste mundo? Pense bem nisso. Então vamos nós estar orando nesse sentido, para que Deus possa nos ajudar, nos dar sabedoria, nos dar força, nos dar saúde, e que nossos filhos possam ser pessoas fortes, de caráter, né? Como aqui foi explicado. Senhor nosso Deus, te agradeço por esse momento que aqui passamos, nesse pouco tempo, em que pudemos aqui expor a situação de jovens e crianças mimadas, que muitas das vezes os próprios pais são responsáveis. Então, pedimos sabedoria
aos pais, né, que ouviram essa mensagem. E não mime seus filhos, que tenham carinho, amor, mas não mimos excessivos, para que não sejam filhos fracassados no futuro. A tua palavra nos ensina que devemos ser guardadores da tua palavra. A tua palavra é a luz para o nosso caminho. Nos ajuda, Senhor, nesse sentido. Nós, como membros da tua igreja, como filhos teus, como servos teus, né? Como diz a tua palavra, que toda escritura é inspirada por Deus, é proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de dizer. Essa é a tua palavra. Então, o Senhor nos ajuda a criar nossos filhos, netos, essa pessoa que está nos ouvindo, esse filho que está nos ouvindo, Senhor, dá a ele sabedoria, que ele possa ter caráter forte, que ele possa ser forte na sua vida futura, como adulto. Né? É o que nós pedimos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Nos abençoa, nos guarda, nos dá uma noite de paz e descanso. E acampa teus anjos ao nosso redor. Te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ouvir a